E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é uma aula sobre como determinar a imagem de uma função conhecendo o seu gráfico. Nós vamos fazer dois exemplos de dois gráficos diferentes, de duas funções diferentes, e vamos determinar a partir desses gráficos a imagem de cada uma dessas funções. E depois eu vou fazer algumas observações destacando alguns pontos importantes que nós podemos encontrar em exercícios desse tipo, né? Exercícios para determinar a imagem de uma função a partir de seu gráfico. Eu vou apresentar para vocês aqui uma estratégia, né, um método, uma forma de se pensar que com certeza você não vai errar na hora de determinar a imagem de uma função a partir de seu gráfico, tá? Já que você está por aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe um comentário. Assista o vídeo até o final, porque com certeza você vai aprender coisas novas aqui, coisas que você vai usar para resolver problemas de matemática. E compartilhe esse vídeo também, se você tem amigos, amigas estudando esse assunto, que precisam aprender um pouquinho mais de matemática, estão ali com dúvidas, compartilhe esse vídeo também com eles, porque com certeza isso vai ajudá-los, beleza? Então tá aí, vamos começar então para aquilo que nos interessa, que é resolver essas questões e aprender a determinar a imagem de uma função por meio do seu gráfico, tá? Beleza, então tá aqui. Vamos fazer isso por meio de exemplos, tá? Então vamos já considerar aqui um exemplo, ó. Considere o gráfico da função f e aqui está o desenho desse gráfico. Bom, já a gente volta para esse gráfico aqui, mas eu quero mostrar para vocês uma animação que eu fiz no GeoGebra com esse mesmo gráfico. Então vou apresentar para vocês a estratégia de como determinar a imagem de uma função usando o mesmo gráfico, mas aqui no GeoGebra, tá? Beleza, temos aqui o gráfico. Se você observar ele, você vai ver que tem umas bolinhas fechadas, umas bolinhas abertas ali. Mas por enquanto vamos deixar elas aí, não vamos pensar a respeito delas, tá? E vamos pensar assim do começo. Vamos ver o que a gente precisa fazer primeiro para determinar a imagem dessa função que está aqui por meio desse gráfico. Bom, olha só. Observe que tem uma reta aqui, certo? Tem a reta R aqui. Então, toda vez que a gente for determinar o gráfico de uma função, a gente vai pensar assim. Vamos considerar uma reta horizontal, certo? Uma reta que é paralela ao eixo X. E vamos imaginar ela subindo e descendo, tá? Então, olha só, eu vou mover a reta aqui, ó, vamos imaginar ela fazendo esse movimento aqui. E a gente vai percorrer o gráfico, a gente vai pegar, ela está aqui, né, mais ou menos na altura -4 ali, e eu vou dar um play aqui no GeoGebra, essa reta vai subir e vai passar pelo gráfico. E ele vai marcar, vai aparecer destacado o seguinte, o conjunto que está no eixo Y, onde a reta toca o gráfico e o eixo Y. Observe só, vou repetir aqui. Então vai ficar destacado aqui nesse gráfico a parte do eixo Y, ou o subconjunto ali do eixo Y, onde essa reta toca o gráfico e o eixo Y ao mesmo tempo. Olhem só. Olha o que vai acontecer aqui. Tá vendo? Ó, agora a reta não toca mais o gráfico. Agora ela passa a tocar o gráfico e o eixo Y de novo. Ó. Olha só. Ficou marcadinho esse subconjunto aí em vermelho, né? Vamos ver de novo? Mexer aqui para ele apagar. Vamos voltar com a retinha lá no começo. Vamos lá, ó. A reta vai tocar o gráfico e o eixo Y ao mesmo tempo. E essa parte vai ficar marcada no eixo Y, olha. A partir daí não vai tocar mais o gráfico. Volta a tocar o gráfico e o eixo Y. Aí depois só toca o eixo Y, não tem gráfico mais. O que isso significa pra gente? Esse conjuntinho aí que ficou marcado em vermelho, ele é a imagem da função. Então a gente sabe que a função começa, a imagem dela, ó, começa aqui no -2, vai até o 0. Depois ela dá um salto aqui, não temos imagem aqui, ó. E ela começa novamente no 1 e vai até o 3. Então é assim que a gente pode pensar em todos os casos. Imaginar essa reta percorrendo o gráfico e observar em qual parte do eixo Y ela toca o gráfico e o eixo Y ao mesmo tempo. Aqui nesse desenho, né, nessa figura, nessa construção aqui do GeoGebra, ela faz isso exatamente onde eu tenho marcado em vermelho aí, certo? Beleza, determinamos aonde está o conjunto que é a imagem dessa função. Agora nós temos que pensar nas extremidades desse conjunto. Temos uma extremidade aqui ó, no -2, temos outra no 0, temos outra extremidade no 1 e temos outra extremidade no 3. Então a gente precisa pensar o seguinte, essas extremidades fazem parte da imagem ou não? Para responder a essa pergunta, a gente tem que analisar esse conjunto que ficou marcado com um pouquinho mais de cuidado. Vamos fazer isso e eu vou voltar lá para o quadro que a gente tem aqui
E vamos fazer isso daqui, ó. Então eu vou desenhar, vou pintar de vermelho o mesmo conjunto que está pintado lá no GeoGebra. Ó. Então a gente vai ter isso aqui, quer ver? Ó? Essa parte aqui vai ficar um pouquinho torto aqui, mas não tem problema, tá? É só para a gente deixar marcadinho aqui. E depois aqui do 1, né, ó, até o 3, certo? Beleza. Então, vamos analisar agora as extremidades. Vamos começar aqui de baixo para cima, tá? Então vamos olhar aqui, ó, nessa extremidade, ó. O menos 2, será que ele vai fazer parte da imagem? Vamos lá, ó. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa analisar 3 situações. Que são essas perguntas que estão aqui. A gente vai ter que responder a essas perguntas, ó. Ou pensar nelas, pelo menos, né? Olha só. Eu vou tirar aqui a minha câmera para que vocês enxerguem as perguntas, tá? Olha só. O menos 2 faz parte da imagem? Vamos ver. Vamos olhar aqui a primeira pergunta, ó. O gráfico passa por essa extremidade? O gráfico passa pelo menos 2? Sim. Se for sim, então significa que nós temos uma extremidade fechada na imagem, ou seja, o menos 2 faz parte do gráfico. Mas não passa, né? O gráfico não passa aqui no menos 2. Então, se não passa, vamos para a próxima pergunta. Esse menos 2 aí, ele está associado a uma bolinha fechada? Ele está ligado a uma bolinha fechada? Se for sim, então é fechado. Significa que o menos 2 faz parte da imagem. E, olhando para o desenho, a gente vê que não. Ele está associado a uma bolinha aberta. Então, vamos para a próxima pergunta. Está associado a uma bolinha aberta? Se sim, então nós temos uma extremidade aberta, ou seja, o menos 2 não faz parte da imagem. Ok? E é isso que acontece, ó, tá vendo? Ó, o menos 2 aqui, ó, que está marcado com essa setinha amarela, se você ver, ele está associado a uma bolinha aberta. Então, o menos 2 não faz parte da imagem. Então, vamos colocar uma bolinha aberta aqui, ó, só para a gente lembrar disso. O menos 2 não faz parte da imagem. Então, toda vez que a gente vai determinar se uma extremidade faz parte do gráfico, da imagem da função, aliás, a gente tem que responder essas 3 perguntas nessa sequência que está aqui. Se caso você chegar aqui na última pergunta e cair no não, então volta para a primeira, porque alguma coisa passou batida aí que você não percebeu, tá? Então vamos lá, vamos aqui agora para outra extremidade, que é o 0, ó. Tá aqui, né? Então vamos para essa extremidade aqui que é o 0. Estamos aqui agora. Deixa eu apagar a setinha amarela aqui, ó. Agora a gente está aqui, na extremidade do 0. Beleza, as mesmas perguntas, ó. O gráfico passa por essa extremidade? O gráfico passa pelo 0? Não, o gráfico não passa ali, né? Então vamos para a próxima pergunta. Esse pontinho está associado a uma bolinha fechada? Tá, né? Ó, se você olhar, olha só. Ele está associado aqui a uma bolinha fechada, ó. Então, o 0 faz parte da imagem. Então vamos colocar aqui uma bolinha fechada, ó. Faz parte da imagem, ok? Então temos já respondida a questão do 0, né? Vamos agora para o próximo. A próxima extremidade é o 1, é esse aqui, né? Ó, o 1. Respondendo as mesmas perguntas lá do começo. O gráfico passa por essa extremidade? Não. Se não passa, vamos para a próxima pergunta. Está associado a uma bolinha fechada? Tá, olha só, se você observar aqui, o 1 está associado a essa bolinha fechada que está aqui. Então, ali nós temos que o 1 faz parte da imagem, certo? Então, eu vou colocar uma bolinha fechada aqui no 1. Ó. Bolinha fechada aqui. Aí você pode pensar assim, bom, mas ele está associado a uma bolinha aberta também, mas não tem problema. Se ele estiver associado a uma bolinha fechada, então ele faz parte da imagem. Justamente porque o f de 2 vai dar 1. Se o f de 2 dá 1, então o 1 está na imagem. O 2 é elevado no 1. Mesmo se ele esteja associado a uma bolinha aberta também, ok? Então ali a gente tem que o 1 faz parte da imagem, ele está na imagem, tá? Então vamos agora para a última extremidade ali, que é o 3. Eu acabei apagando a bolinha fechada do 1 ali, né? Vamos colocar aqui até maior para a gente enxergar bem, e aqui na outra também. Vamos agora para a última extremidade aqui, ó, o 3. Vamos para a primeira pergunta de novo. O gráfico passa por essa extremidade? Passa pelo menos 3. Então é fechado. O menos 3 não, o 3, né? Então o 3 faz parte da imagem. Então vamos colocar aqui, ó, uma bolinha fechada também, ó. Ok? Pronto, resolvemos nosso problema. Então essa listinha de perguntas que está aqui vai dizer para você, conforme as respostas, né, se a extremidade desse conjunto que você achou ali no eixo Y faz parte da imagem ou não. Então nós temos aqui, ó, o menos 2 não faz parte, aí desse menos 2 até o 0 faz parte, incluindo o 0. Depois começa no 1, incluindo o 1, e vai até o 3, incluindo o 3.
Então, a resposta desse problema é a seguinte, vamos até subir aqui, ó. A resposta desse problema, eu vou voltar com a minha câmera aqui, é a seguinte, ó. A imagem da função f é qual conjunto? É só você escrever aqui os intervalos, ó, do menos 2 até o 0, mas incluindo ali aliás, não incluindo o menos 1, o menos 2 e incluindo o 0. Então vai ficar, ó, aberto no menos 2 e fechado no 0, ok? União, porque tem um salto ali, união, fechado no 1 e fechado no 3. Vou tirar minha câmera aqui de novo, tá? Olha só, essa é a imagem dessa função, certo? Então é assim que a gente faz para determinar a imagem de uma função por meio do seu gráfico. Esse jeito aqui é infalível, tá? Você vai conseguir determinar o gráfico, a imagem de qualquer função usando essa estratégia que está aqui. Primeiro a questão da reta e depois analisando cada intervalo, cada extremidade dos intervalos que aparecerem no eixo y, pensando nessas perguntas que estão aqui. Aí você resolve com 100% de certeza que vai estar certo, beleza? Então essa aqui é a imagem dessa função. Vamos para o próximo exemplo? No próximo exemplo eu já não vou usar o GeoGebra, eu vou resolver esse exemplo aqui sem o GeoGebra, porque a gente, quando vai resolver esse tipo de problema, a gente geralmente não tem o GeoGebra e nem alguma animação feita com ele, né? A gente precisa se virar sem nenhum tipo de tecnologia ao nosso favor, né? Então, vamos pensar assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar uma reta. Vamos pensar numa reta aqui, ó, horizontal, paralela ao eixo x, uma reta horizontal, né, paralela ao eixo x. E a gente vai pensar nessa reta subindo aqui, ó, igual a gente fez lá no GeoGebra, certo? Então, ó, aí você vai pensar no seguinte, onde essa reta tocar o gráfico e o eixo y ao mesmo tempo, você vai marcar esse conjunto no eixo y, tá? Então, olha só, vamos pensar aqui, ó. Quando você arrasta aqui essa reta, aqui ela começa a tocar o gráfico e o eixo y. Então, ó, gráfico, eixo y, gráfico, eixo y, gráfico, eixo y, até chegar aqui. Aí passou do 2, já não toca mais o gráfico, só o eixo y. Então, o que nós temos aqui como imagem? A gente vai ter esse conjunto aqui, ó, começando aqui no 1, no menos 1, aliás, e indo até o 2. Então é um pedacinho só. Lá no outro exercício, né, no outro exemplo, lá é até um pouquinho mais complicado, porque lá a imagem vai ser dada em duas partes, né? E aqui a gente tem uma parte só, que é mais fácil, mais simples, né? Beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos analisar agora as extremidades. O que acontece aqui no menos 1? Ele faz parte da imagem ou não? O que acontece aqui no 2? Ele faz parte da imagem ou não? Vamos responder as três perguntas que estão lá em cima. A primeira pergunta, vamos começar aqui do menos 1. O gráfico passa por essa extremidade? Passa. Então, o 1 faz parte da imagem. O menos 1, né? Faz parte da imagem. Vamos lá para o outro agora aqui, para o 2. O gráfico passa pelo 2? Não. Então, vamos para a próxima pergunta. Esse menos 2 está associado a uma bolinha fechada? Está. A gente vai observar que ele está associado a uma bolinha fechada. Então, aqui a gente tem uma bolinha fechada. Então, o 2 faz parte da imagem dessa função. Então, nós podemos escrever aqui, com toda certeza, que a imagem da função g, nesse caso, é o intervalo fechado menos 1, 2. Ok? Então, é assim que a gente resolve, tá? Todo o problema no qual você precisa determinar a imagem de uma função usando o seu gráfico, se você usar essa estratégia da reta horizontal ali, junto com aquelas três perguntas, você não vai errar, ok? Bom, vamos para as observações agora, porque aqui tem umas questões importantes, né? Ó, vou desenhar aqui um eixo, né? Os eixos, né? O plano aqui, só para a gente pensar um pouquinho, olha só. Vou pensar aqui, ó. Então aqui é só para a gente analisar algumas situações, ó. Então aqui eu tenho o eixo x, o eixo y, x e y. Aí você pode pensar assim, ó. Vamos pensar uma situação assim, ó. Vou marcar um pontinho aqui. Vou marcar aqui o 2 e o 2 aqui.
Vou fazer essa marcação aqui. Vamos colocar aqui uma bolinha aberta, tá? E vamos supor que o gráfico faça isso, ó. E continue descendo, tá? Continue descendo, não tem aqui ó, bolinha fechada, não tem bolinha aberta. Então significa que ele está continuando aí nesse padrão, certo? Como que ficaria a imagem dessa função, então? Você pode fazer a mesma análise, tá? Você vai pegar aqui uma reta horizontal, certo? E você vai arrastar essa reta horizontal percorrendo aí todo o gráfico. Você vai subir essa reta aqui. Aqui vai ser difícil de pegar ela aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Isso, olha só. Só que aqui o que vai acontecer? Como esse gráfico está descendo aqui, né? Essa reta vai tocar o gráfico e o eixo sempre aqui, ó. Tocando o gráfico e o eixo Y, gráfico eixo Y, gráfico o eixo Y, até chegar aqui no 2, onde tem uma bolinha aberta, certo? Então aqui a gente tem a seguinte situação. A imagem dessa função aqui, que eu não sei qual é, vamos dar um nome para ela para a gente organizar nosso pensamento aqui. H. Então a imagem de H é quem? Menos infinito, por quê? Eu venho aqui ó, com a interseção desde lá de baixo aqui, ó, da reta com o eixo Y e o gráfico, vou subindo aqui e vai chegar aqui. E aqui eu tenho uma bolinha aberta, então de acordo com nossas perguntas, o 2 não faz parte da imagem. Então nós temos isso aqui, ó, menos infinito, 2, aberto no 2. Por quê? O 2 não faz parte da imagem e o menos infinito a gente tem que não pode ser ali um colchete, porque não tem limitação, né? O menos infinito não é um número, significa que a imagem dessa função está indo para os números negativos, né? Em módulo cada vez maiores, certo? Então, isso sempre vai diminuindo, né? Posso pensar assim também, né? Então, essa aqui é a imagem, tá? Dessa função. Você pode ter coisas também desse tipo. Vamos pensar aqui, fazer só mais uma observação para a gente abordar todas as situações, ó. Vou desenhar aqui de novo os eixos, tá? Só para a gente raciocinar aqui um pouquinho. Ó. Você poderia ter uma situação assim, ó. X, Y. Uma situação assim, onde o gráfico faz isso. Ó. Vamos supor que ele está aqui. Vamos pegar aqui, ó, menos 2 e menos 4 aqui embaixo. Temos o ponto menos 2, menos 4. E vamos imaginar o gráfico assim, ó, bolinha fechada aqui e vai subindo aqui. Esse é o gráfico. Nesse caso, você pode pensar novamente na reta paralela ao eixo X, né, horizontal, e você vai arrastar ela aqui. Fazendo isso, quem que você vai encontrar na imagem? A imagem vai estar aqui, ó, incluindo o menos 4, porque eu tenho uma bolinha fechada associada a ele, e vai subir aqui sem parar, certo? Porque esse gráfico continua assim. Então essa função, vamos chamar ela de P, função P. Então a imagem de P vai ser o intervalo aqui, ó, fechado no menos 4 até o mais infinito aberto. Então essa é a imagem dessa função. Outra questão que você poderia me perguntar é o seguinte, e se esse gráfico continuasse aqui para baixo, né? Então se o gráfico não tem, vamos pensar assim, limitação, né? Ele é uma reta ou alguma curva que vem lá de baixo sem ter nenhuma bolinha fechada, nenhuma bolinha aberta, continua subindo e vai subindo. Nesse caso, tá, a imagem seria isso aqui, ó, se o gráfico fosse desse jeito, né? Seria, vou até colocar em azul em outra cor aqui, ó, seria assim, ó, a imagem dessa função, vamos supor aqui, ó, que a P é a função que vai até a bolinha fechada e a função M é continuando ali com o que eu coloquei depois. Então a imagem desse M, da função M, seria menos infinito, seria não, né? Mais infinito, menos infinito, mais infinito. É a reta inteira. Certo? Quando eu digo reta inteira aqui, todo o eixo Y, ok? Então, são essas situações que nós temos quando vamos determinar a imagem de uma função por meio do seu gráfico, tá? Então, vou voltar ali em cima, só para a gente reforçar essa situação, ó. Você vai pensar na reta vertical não, né? Horizontal, certo? Reta horizontal aqui, ó, percorrendo todo o gráfico. E você vai encontrar ali várias partes ou uma parte só no Y e você vai ter que considerar essas 3 perguntas que estão aqui para poder verificar se as extremidades dos intervalos estão
na imagem. Fazendo isso, você vai conseguir determinar a imagem, tá? E você vai conseguir aí resolver problemas desse tipo sem maiores dificuldades, ok? Então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido essa situação aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, tá? E se tiver alguma sugestão também, coloque sugestão aí para eu poder dar uma olhadinha e direcionar o conteúdo aqui do canal. E outra coisa, nesse canal tem vários vídeos, tá? Sobre funções, tem curiosidades, tem sobre álgebra, sobre outros assuntos, tem vários vídeos shorts também, tem dicas rápidas e curiosidades sobre a matemática. Sugiro que você dê uma olhadinha lá e veja os vídeos, que com certeza você vai aprender alguma coisa importante, tá? Então vamos terminar esse vídeo por aqui e nos vemos no próximo. Até mais!